Olá, estudante, aqui professor Hercílio da Costa. No nosso encontro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dimensão do trabalho, de forma muito particular a partir da visão de trabalho que se tinha na antiguidade. E aí, na antiguidade grega, romana, nos egípcios e assim por diante. De forma muito especial, nós vamos conversar sobre três conceitos importantes no mundo do trabalho. O conceito de escravidão, o conceito de servidão e o conceito de trabalho livre. Então, são três conceitos importantes que nós precisamos entender para podermos refletir sobre a nossa relação hoje com o trabalho, como é que o trabalho acontece na nossa sociedade. Beleza? Então, a nossa reflexão vai a partir da escravidão primeiro, né? Então, o que é escravidão? Geralmente vem à nossa mente a escravidão negra, né? Ou a escravidão preta, que é a escravidão mais próxima a nós, né? Por conta de todo o nosso passado brasileiro de escravidão de pessoas descendentes de africanos e africanos, né? Mas a escravidão, ela não necessariamente é uma escravidão preta, uma escravidão negra, né? Sim, existiu a escravidão negra, mas existiram outros tipos de escravidão. A escravidão, geralmente, ela está ligada ao conceito de propriedade. Para que uma pessoa seja escrava de outra, essa pessoa acaba se tornando propriedade de outra pessoa. Na antiguidade, principalmente, a escravidão estava ligada a prisioneiros de guerra. Então, um grupo invade o território de outro, vence a guerra e os sobreviventes se tornam seus escravos. Então, se tornam sua propriedade e vão trabalhar para seu favor. Então, a escravidão é algo muito indigna, né? Faz com que a pessoa perca a sua humanidade, o seu sentido de dignidade de pessoa, né? E se torna um objeto, se torna uma ferramenta de trabalho de alguém, se torna propriedade. Então, lá para o nosso mapa mental é importante a gente guardar a palavra propriedade. Escravidão está ligada com propriedade. Quando alguém deixa, isso entre aspas, né, deixa de ser humano, na teoria, e passa a ser propriedade de alguém. Deixa de ser autônomo, deixa de ser livre para fazer as suas escolhas, trabalhar com o que quer e assim por diante, e vai se tornar propriedade de alguém. E trabalha para essa pessoa. Um outro conceito importante é o conceito de servidão. O conceito de servidão, o servo na antiguidade não é aquele que se torna propriedade de alguém, mas um conceito que está ligado à servidão é o conceito de dependência. O servo é aquele que depende de alguém. Na antiguidade, quando a gente pensa em servidão, não só na antiguidade, mas até na Idade Média, né? A gente pode trazer o conceito de servidão para aquelas pessoas que dependem de senhores, né? Então, assim, eu não sou propriedade de um senhor, eu não sou escravo de um senhor, mas eu dependo daquele senhor para poder moer o trigo que eu planto, por exemplo. E aí eu preciso pagar altos impostos para aquela pessoa para que eu tenha o meu trigo moído, o meu milho moído. Então, a dependência é aquilo que faz com que alguém seja servo de outra pessoa, diferente da escravidão, que é quando uma pessoa se torna propriedade de alguém. Na servidão, não. Na servidão, eu não sou propriedade de alguém, mas, contra a minha vontade, eu sou dependente de alguém. Eu sou dependente de uma pessoa para poder viver a minha vida, para poder me alimentar, para poder ter as minhas coisas. E na relação de trabalho, principalmente, para que eu consiga concluir o meu trabalho, para que eu consiga terminar o meu trabalho, eu dependo de alguém. Então eu planto
mas a terra não é minha, a terra é de outra pessoa, então grande parte daquilo que eu colho eu tenho que dar para o dono da terra. Eu planto milho, mas eu não consigo beneficiar o milho, eu preciso de um moinho para poder moer esse milho, para transformar em fubá, para transformar em pão, para transformar em comida, em alimento para os animais, só que esse moinho eu não tenho, então eu dependo de alguém e preciso pagar altos impostos para essas pessoas, né, que são proprietários desses instrumentos de benefício daquilo que eu plantei. Então a servidão está ligada à dependência. Enquanto a escravidão está ligada à propriedade, eu me torno propriedade de alguém, a servidão está ligada à dependência de alguém. Eu dependo de alguém para concluir o meu trabalho. E agora a gente vai entrar no conceito de trabalho livre. O trabalho livre é aquele trabalho que já não é escravidão e já não é servidão. O indivíduo ele escolhe com o que trabalhar, ele escolhe se vai trabalhar com isso, se vai trabalhar com aquilo. E aqui a gente vai entrar numa profunda reflexão filosófica sobre o trabalho livre e se o trabalho é mesmo livre, se existe trabalho livre e qual é que é dessa vibe. Então, assim, trouxe algum conceito aqui para o trabalho livre, né, para a gente colocar no nosso mapa mental. O trabalho livre está ligado ao conceito de livre escolha. Então, a partir do momento que eu posso escolher, né, um escravo não escolhe deixar de ser propriedade de alguém. Um escravo pode ter o escravo doméstico, por exemplo, aquele que trabalha dentro de casa, da casa do seu senhor, ele tem até uma vida um pouco melhor do que aquele escravo que trabalha na terra, mas continua sendo escravo e não tem escolha de deixar de ser escravo, de ser propriedade de alguém. O servo também, ele não tem escolha de deixar de ser servo, ele vai sempre depender de alguém. Ele não consegue ascender não no sentido de pegar fogo, de se iluminar, né? Mas ascender no sentido de subir, né? Um servo ele não consegue subir de classe, subir de categoria, ele vai continuar sendo servo. O trabalho livre é aquele trabalho que tem livre escolha, o cara consegue escolher com o que ele vai trabalhar. Mas a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso aqui. Para começar falando do trabalho livre, a gente vai trazer aqui Kant, Immanuel Kant, um filósofo alemão, né? Kant vai dizer que nós somos seres nascidos para o trabalho. Nós nascemos para o trabalho. Kant vai dizer assim aqui: ainda que todas as nossas necessidades fossem satisfeitas, nós trabalharíamos, porque nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de trabalho manual, nós gostamos de desenvolver a nossa razão, de transformar a nossa razão em conteúdo artístico, né? O que é arte? A arte é a manipulação da matéria-prima. Eu pego uma matéria e manipulo, eu pego os ingredientes e transformo num prato de comida gostoso que eu vou me alimentar. Isso é fazer arte, né? Isso é trabalho. E Kant vai dizer que nós, seres humanos, nascemos para o trabalho, nós gostamos de trabalhar. Então, faz bem para nós, seres humanos, trabalharmos. Kant vai dizer que o sofrimento que o ser humano sente trabalhando no pior trabalho que existe é menos dolorido do que aquele sofrimento de não trabalhar. Então Kant vai dizer assim: o ser humano sofre mais se ele não trabalha do que se ele estivesse trabalhando de uma forma que ele não goste tanto assim. Discordando de Immanuel Kant, nós temos Michel Foucault. Foucault é um outro filósofo que ele traz a ideia de que nós trabalhamos sempre sob ameaça, ou seja, nós só trabalhamos porque nós sofremos ameaça de passar fome, de passar frio sem roupa de qualidade, de ficar numa casa que não tem condições boas para moradia e assim por diante. Por isso que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar porque eu preciso da minha casa, eu preciso trabalhar porque eu preciso da minha roupa, eu preciso trabalhar porque eu preciso do meu alimento. Porque se eu tivesse todas as minhas necessidades satisfeitas, eu não trabalharia. Foucault vai dizer que o trabalho é um caminho para que o ser humano viva bem. Se o ser humano vive bem sem o trabalho, ele não vai querer trabalhar.
discordando de Kant, que vai dizer que o ser humano quer trabalhar ainda que ele tenha suas necessidades satisfeitas, né? O Foucault discorda. Não, se o ser humano tem as suas necessidades satisfeitas, ele não vai querer trabalhar, certo? Nós só trabalhamos sob ameaça. E sempre esses conceitos que estão aparecendo aqui embaixo na tela, é bacana você anotar aí para o seu mapa mental, além de anotar tudo que a gente está falando aqui, porque tudo isso é importante para a tua conexão, né? Lembra que a gente aprende quando nós conseguimos fazer conexões, ok? E aí, Kant vai dizer que nós nascemos para o trabalho é bom para nós, o trabalho nos constrói, nos dignifica. Foucault vai dizer que o trabalho não é tão bom assim e a gente só busca o trabalho porque a gente sofre ameaça. E agora nós vamos ver duas visões distintas também sobre o trabalho, agora no sentido propriamente dito de trabalho livre. O trabalho é livre ou não é livre? O trabalho hoje que nós fazemos, nós somos livres? Então vamos lá. O primeiro deles, Karl Marx, né? Karl Marx, os outros filósofos alemãos, a gente escuta muito Karl Marx aí em sociologia, e Karl Marx é um grande pensador difundido ainda e pensado e trabalhado nos dias de hoje, né? Claro, não é o único pensador que tem relevância na atualidade, mas é muito falado hoje, né? Marx vai dizer que o nosso trabalho não é livre, porque nós somos escravos do sistema. Que sistema, professor? O sistema capitalista, o sistema de mercado, a sociedade de mercado. Marx vai dizer assim, ó, nós não somos livres para trabalhar com aquilo que a gente quer. Muitas vezes nós trabalhamos com aquilo que nós temos necessidade. Nós temos necessidade de trabalhar, nós precisamos de dinheiro. E às vezes nós trabalhamos com aquilo que nós não queremos trabalhar. Porque nós não somos livres. Porque o sistema do capital aqui é dinheiro, né? Capitalista, dinheiro, capital. O sistema do capitalismo pede de nós dinheiro para que eu tenha as coisas, eu preciso de dinheiro, e para que eu tenha dinheiro eu preciso trabalhar. E aí Marx vai dizer que nós somos escravos do sistema, porque, segundo Marx, o capitalismo nos torna propriedades do capital. Então o trabalhador se torna propriedade. E lembra que a escravidão está relacionada à propriedade? Então quando o trabalhador se torna propriedade do capital, ele se torna escravo do capital. Então o trabalhador é explorado, sofre aí um sistema de exploração entre o patrão e ele nesse sistema do capital. Discordando de Karl Marx, nós temos o Adam Smith, que é um pensador liberal, né? E Adam Smith discorda do Marx no sentido de que é o seguinte: existe sim o trabalho livre, nós somos livres. O capitalismo não nos escraviza, porque o capitalismo é aquele que vai dar iguais oportunidades para as pessoas. A sociedade de mercado, que é o outro nome de capitalismo, também pode ser chamada de sociedade de mercado. A sociedade de mercado é aquela que dá iguais oportunidades, ou seja, todo mundo pode ter um carro, basta trabalhar, ter uma vida financeira regular, guardar um pouco de dinheiro e assim por diante para poder ter oportunidade de comprar o seu carro. Se quer comprar uma casa, a mesma coisa, todos têm essas oportunidades. Claro, a gente tem uma sociedade desigual, pensando na nossa sociedade brasileira, que nem todas as pessoas conseguem ter tantas oportunidades assim, mas, segundo Adam Smith, a sociedade de capital, a sociedade de mercado é aquela que dá iguais oportunidades para que as pessoas trabalhem, vendam a sua mão de obra, ou seja, o trabalhador não é explorado, ele troca a sua mão de obra por dinheiro e o dinheiro ele consegue as suas coisas. Então existe sim trabalho livre aqui na cabeça de Adam Smith, certo? O capital é aquele que faz com que o trabalhador troque a sua mão de obra por dinheiro e troque o dinheiro por melhores condições de vida e por bens materiais, certo? Resumidamente é isso. Então, escravidão é aquilo que está ligada à propriedade, eu me torno propriedade de alguém. Servidão, aquilo que está ligado à dependência, eu sou dependente de alguém, eu sou servo porque eu dependo dessa pessoa.
E o trabalho livre, aí aqui a gente tem a discussão entre Marx e Adam Smith. Marx diz que nós não somos livres porque nós nos tornamos escravos do capital, porque nós somos propriedades do capital. E Smith vai dizer que nós somos sim livres, nós não nos tornamos propriedades. É uma relação de cooperação. Eu coopero com o empresário, ajudando o empresário a crescer, e o empresário coopera comigo, me dando o meu salário e me ajudando a crescer. Então existe essa via de mão dupla. Agora, nós vamos fazer uma atividade prática. Então, como é que nós vamos fazer? Você vai ter 30 minutos para responder as seguintes questões. Aí no seu caderninho, o seu bonitinho, vai anotar aí bem bonito o seguinte. Pensando na nossa sociedade brasileira, tá? Você acha que existe escravidão no Brasil hoje? Dê exemplos. Então assim, pode usar o teu celular como meio de pesquisa também e colocar aí no teu caderno. Existe escravidão hoje no Brasil? Então tem que dar um exemplo. Não adianta dizer só que existe e não dar exemplo ou não existe, ok? Existe? Dê exemplo. Existe servidão no Brasil hoje? Dê exemplo, coloca lá no caderno. E a outra questão é o seguinte, você concorda, e aí aqui nós apresentamos 4 filósofos e tem duas concordâncias aqui. Você concorda com Kant ou com Foucault, no sentido de que o trabalho é natural ao ser humano? Ou seja, nós nascemos para trabalhar, o ser humano gosta de trabalhar, independente se as suas necessidades estão satisfeitas. Então pensa assim, as nossas necessidades estão satisfeitas, eu tenho tudo, o ser humano tem tudo, ganhou na Mega Sena, tem tudo que ele quer. Kant vai dizer, mesmo assim o ser humano vai trabalhar. E aqui trabalhar não significa trabalhar de carteira assinada, né? Mas realizar trabalho manual, fazer algum trabalho voluntário, cuidar de uma horta, cuidar de um jardim, fazer alguma coisa. Então, você concorda com Kant ou com Foucault? Ou seja, se o cara ganhasse na Mega Sena e tivesse as suas necessidades satisfeitas, ok? Ele trabalharia ou ele não trabalharia? Foucault diz que não, porque o ser humano só trabalha quando ele tem necessidades. Está sob ameaça de necessidades. Se as necessidades estarem satisfeitas, ele não quer trabalhar. E Kant vai dizer o contrário. E depois, você concorda com Marx ou com Adam Smith? Ou seja, nós somos livres no nosso trabalho hoje? O ser humano que trabalha, a pessoa que trabalha hoje, ela é livre ou ela é escrava do capital? Ela não tem escolha, ela é uma propriedade do capital e é escravizada pelo trabalho, pelo empregador. Ou ela é livre, porque a relação de trabalho é uma relação de cooperação, um ajuda o outro, o empregado ajuda o patrão e o patrão ajuda o empregado. E não o contrário, né? Porque Marx diz que o patrão explora o empregado e o empregado é explorado pelo patrão. E Smith vai dizer, não, o patrão é aquele que ajuda o empregado e o empregado é aquele que ajuda o patrão. Você concorda com quem? Com Marx ou com Adam Smith? Aí assim, professor, mas se eu concordar com Marx, o senhor vai dizer que eu estou errado. Se eu concordar com Smith, o senhor vai dizer que eu estou errado. Não, não é esse o foco da questão. O foco da questão é ver o seu desenvolvimento. Porque depois desses 30 minutos, depois que você criou um argumento ali, e você vai dizer, concordo com Marx. Por quê? Escreve umas 2, 3 linhas ali dizendo por que você concorda com Marx, ou por que você concorda com Smith. Assim a mesma coisa com Kant e Foucault lá. Por quê? E aí depois desses 30 minutos nós vamos fazer uma reflexão no grande grupo ali no tempo que nos resta, e aí nós vamos partilhar ali no grande grupo, cada um vai partilhar aquilo e a gente vai fazer uma espécie de debate de ideias, de roda de conversa a partir disso que vai acontecer, ok? Então, vocês têm aí mais ou menos 35, 30 minutos para a gente conversar sobre isso, para vocês desenvolverem essa resposta de vocês no caderno, e se precisar, usem o celular para fazer alguma pesquisa e tal. E depois a gente volta na roda de conversa, e aí a gente vai fazer uma roda de conversa explanando as nossas ideias. Beleza? Então façam isso agora e daqui a pouco a gente retorna na roda de conversa. Valeu?